Você confia em quem diz ter fugido de um grupo secreto para revelar a verdade? Cuidado! Essa pode ser a maior arma da desinformação hoje em dia. Já parou para pensar na quantidade de vídeos, textos e áudios que recebemos com supostas revelações bombásticas de ex-membros de sociedades secretas? O roteiro é quase sempre o mesmo. Alguém afirma ter feito parte de um grupo poderoso, como a maçonaria, e agora, movido por um súbito ataque de consciência, decidiu expor todos os segredos sombrios. Parece o enredo de um filme de suspense, não é? E é exatamente essa a intenção. Essas narrativas são construídas para mexer com a nossa curiosidade, com o nosso desejo de descobrir o que acontece por trás das portas fechadas. Mas e se eu te dissesse que essa tática do arrependido é uma das ferramentas mais antigas e eficazes de manipulação e desinformação que existem? Hoje vamos desvendar como essa estratégia funciona e por que você precisa ter um pé atrás antes de acreditar em tudo o que ouve. Sou Vitor Machado, advogado, especialista em LGPD, compliance e segurança da informação. Vamos analisar a figura central dessa história, o ex-membro, o arrependido. Essa pessoa se apresenta como alguém que esteve lá, que viu tudo, que participou dos rituais e que agora supostamente se libertou. A credibilidade dele não vem de provas concretas, de documentos ou de fatos verificáveis. Ela vem da própria história que ele conta, a de ter sido um iniciado. Ele usa o jargão do grupo, descreve supostos rituais com riqueza de detalhes e fala com uma convicção que impressiona. É uma tática clássica de engenharia social. A engenharia social, para quem não conhece, é a arte de manipular pessoas para que elas executem ações ou divulguem informações confidenciais. O arrependido não está tentando hackear seu computador. Ele está tentando hackear a sua mente, a sua percepção da realidade. Ele constrói uma ponte de confiança baseada em uma identidade fabricada, a de insider. Ao se posicionar como alguém que esteve do outro lado, ele cria uma autoridade instantânea. Qualquer história que ele conte, por mais absurda que seja, ganha um verniz de verdade. Ele sabe do que está falando, afinal, ele estava lá. É exatamente essa a armadilha. A partir do momento em que aceitamos essa premissa sem questionar, nos tornamos vulneráveis a qualquer narrativa que ele queira nos vender. Para entender melhor, vamos fazer uma analogia com algo que todos nós conhecemos. O phishing. Você sabe, aqueles e-mails ou mensagens que parecem ser do seu banco, de uma loja famosa ou de um serviço que você usa, pedindo para você clicar em um link e atualizar seus dados. A mensagem parece legítima, usa o logo da empresa, a linguagem é parecida, a história do arrependido funciona da mesma forma. A narrativa de fuga e revelação é a isca, é o e-mail fraudulento que chega na sua caixa de entrada. O segredo que ele promete revelar é o link malicioso. A promessa é tentadora. Clique aqui para descobrir a verdade que eles não querem que você saiba.
E quando você acredita e, pior, compartilha esse conteúdo, você está, na prática, clicando no link. Você não está instalando um vírus no seu computador, mas está ajudando a espalhar o vírus da desinformação pela sociedade. Cada compartilhamento, cada like, cada comentário, validando a história, amplifica o alcance dessa mentira. E assim como no phishing, o objetivo final é causar dano, seja para manchar a reputação de um grupo, criar pânico social, manipular a opinião pública ou simplesmente gerar caos e desconfiança. É um ataque coordenado que usa a nossa própria psicologia contra nós. Agora, vamos trazer um conceito do mundo corporativo que se aplica perfeitamente aqui. Compliance em qualquer organização séria, seja uma empresa, uma ONG ou até mesmo uma ordem iniciática como a maçonaria, existem regras, procedimentos e códigos de conduta. Isso se chama compliance. O objetivo é garantir que todos sigam os mesmos padrões, que as operações sejam transparentes dentro do que é permitido e que a instituição funcione de maneira ordenada e ética. Quando um colaborador quebra essas regras, seja por qual motivo for, isso gera o caos. A quebra de procedimentos é a porta de entrada para a desordem, para a fraude, para a corrupção. O arrependido quase sempre justifica suas ações dizendo que está quebrando as regras de sigilo por um bem maior. Ele se pinta como um herói, um mártir que está se sacrificando para trazer a luz para as massas. Mas qual é o resultado prático disso? A erosão da confiança. Ele não está construindo nada de positivo, ele está destruindo a credibilidade de instituições, semeando a discórdia e promovendo uma cultura onde a quebra de regras é vista como um ato de bravura. Em vez de promover um debate saudável, baseado em fatos, ele cria um ambiente tóxico de acusações sem provas, onde a palavra de um suposto traidor vale mais do que décadas ou séculos de história de uma organização. O resultado final não é a verdade, mas sim a desconfiança generalizada e a desordem social. Pense bem, a verdade não precisa de disfarces. A verdade se sustenta com fatos, com evidências, com dados que podem ser checados e verificados. Ela não depende de histórias mirabolantes, contadas por personagens misteriosos que surgem do nada. A verdade exige um trabalho de investigação, de análise crítica, de cruzamento de fontes, revelações fáceis que apelam para o nosso emocional e para teorias conspiratórias, quase sempre escondem uma agenda. A tática do arrependido é um atalho perigoso que nos afasta do pensamento crítico e nos joga nos braços da manipulação. Não estou dizendo que todas as organizações são perfeitas ou que não devemos questionar. Pelo contrário, o questionamento é fundamental, mas ele precisa ser feito da maneira correta, com base em evidências, não em boatos. Desconfie de quem oferece a verdade absoluta em troca da sua confiança
cega. A realidade é sempre mais complexa e cheia de nuances do que essas narrativas simplistas querem nos fazer crer. A maçonaria, por ser uma instituição discreta e com uma longa história, se torna um alvo perfeito para esse tipo de ataque. O mistério que a cerca é o campo fértil ideal para que essas sementes de desinformação floresçam. Mas o que estamos discutindo aqui vai muito além da maçonaria. É sobre como consumimos informação na era digital, é sobre desenvolvermos um filtro crítico para não nos tornarmos peões em um jogo de manipulação muito maior. Antes de compartilhar, pergunte-se: quem é essa pessoa? Quais são as provas que ela apresenta, além da própria história? Qual é o interesse por trás dessa revelação? Essas simples perguntas podem ser a sua melhor defesa contra o vírus da desinformação. Este foi apenas o nosso primeiro passo nessa jornada para entender como as fake news são construídas e como podemos nos proteger delas. Nós usamos a figura do maçom arrependido como um estudo de caso, mas essa tática se repete em vários outros contextos. A ideia é sempre a mesma: criar um falso insider para validar uma mentira. No nosso próximo vídeo, vamos continuar essa conversa, mas de uma forma ainda mais prática. Vamos pegar um dos mitos mais famosos associados à maçonaria, a lenda da construção do Templo de Salomão, e usá-la como uma grande metáfora para ensinar você a proteger seus dados pessoais de invasores e hackers. Sim, você ouviu direito. Vamos conectar história antiga com segurança digital de um jeito que você nunca viu. Você vai aprender a construir as muralhas do seu próprio templo digital. Não perca. Vai ser uma aula fascinante sobre proteção e conhecimento. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para o nosso próximo encontro. Obrigado por assistir e até lá.